Boa noite, povo de Deus. Paz seja com todos, amém? Oremos, irmãos, que o inimigo está furioso. Já ouviu falar isso? E é bom que ele permaneça. É assim mesmo que tem que ficar. Tá tudo certo. Irmãos, hoje falaremos sobre o coração. O coração é composto por 4 partes, sendo 3 partes da alma, ou seja, a alma por completo, mais uma parte do espírito, que é a consciência. Irmãos, você entenderá até o final desse vídeo sobre alimentação espiritual, verdadeiramente falando. Tá bom? Irmãos, se inscreva no canal, ative o sininho. E, em nome de Jesus, encontre um lugar para que você possa ouvir essa palavra, para que você possa realmente considerar, avaliar. Peça para que o Espírito Santo abra o seu coração, abra a sua mente, para que você possa entender. Porque, irmãos, sem alimento espiritual, sem verdade de Deus, não dá para termos vida cristã, não dá para termos vida nenhuma. Oremos em nome de Jesus. Estamos fazendo aqui um backup também, porque eu já gravei esse vídeo e não prestou. Agora estamos gravando em 2 veículos aqui, veiculando de 2 maneiras, né? Em 2 aparelhos. Oremos para que dê certo agora. Pai, em nome de Jesus, agradecemos por tudo que o Senhor tem feito, por cada luta, cada vitória. Agradecemos, Pai, porque o Senhor tem se manifestado a nós. Agradecemos porque o Senhor tem nos ensinado a caminharmos, a vivermos em conformidade com a Tua palavra. Pai Santo, em nome de Jesus eu te peço, abençoe que esse vídeo funcione, abençoe que essa gravação funcione. E tudo que não vem do Senhor, todo tipo de atrapalho, todo tipo de erro na utilização dos equipamentos, em nome de Jesus, que caia por terra e que o Senhor possa nos ajudar com respeito a isso. E se é coisa diabólica, se é coisa de alguma maneira mundana, enfim, que não tem acesso às nossas vidas, em nome do Teu Filho Jesus nós te pedimos. Ajuda-nos, Pai, abra o nosso coração, transforma-nos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, vamos lá. Como nós temos sempre feito, nós vamos demonstrar agora biblicamente que o nosso coração é formado por essas 4 partes: mente, vontade, emoções e consciência. Vê se está gravando ali, tá. Mente, vontade, emoções e consciência. Como nós já falamos sobre todas essas partes anteriormente, eu vou só passar por elas brevemente, demonstrando que essas partes estão dentro do coração. Vamos iniciar com Mateus, capítulo 9, verso 4. Vamos falar sobre mente. 2 versículos que vai falar sobre a mente estar no coração, tá? Capítulo 9, verso 4. Vou ser bem cauteloso aqui para não balançar, para não, né? Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse: Por que cogitais o mal no vosso coração? Então, Jesus, ele conhece os pensamentos, mas o nosso foco aqui é no por que cogitais o mal. Ou seja, eles pensavam sobre o mal. Onde que eles pensavam sobre o mal? No seu coração. Então, demonstrado está que a mente faz parte do coração, do centro decisório do nosso ser. Gênesis capítulo 6, verso 5. Gênesis capítulo 6, verso 5. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Todo o direcionamento, todo o modo de ver do homem era mal. Ou seja, esse aspecto da mente está dentro do coração.
E esses dois textos são bastante para nós. Existem vários outros, nós até já falamos sobre vários outros. Mas aqui é o bastante para nós. Agora nós vamos ver que a vontade está dentro do coração. Tá bom? O que a Bíblia chama de coração. Atos capítulo 11, verso 23. Atos, capítulo 11, verso 23. Irmãos, anotem esses textos. Irmãos, tenham esses estudos prontos, na ponta da língua, na ponta do lápis, sabe? Você precisou, você recorre a eles, você ensina as pessoas através deles. Licença. Atos 11, 23. Tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos a que, com firmeza de coração, permanecessem no Senhor. Com firmeza ou com vontade firme. Então nós observamos aqui que no coração também está contido a nossa vontade. Tá bom? Hebreus capítulo 4, verso 12. Hebreus 4, verso 12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até ao ponto de dividir a alma, o espírito, as juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e os propósitos, ou as vontades do coração. Os propósitos, os desígnios, as vontades do coração. Desígnio mais associado à mente e propósito mais associado à vontade. Tá bom? Então, demonstrado está que a vontade está dentro do coração. Agora vamos para a emoção. A emoção também está dentro do coração. Nosso encargo inicial é só demonstrar aos irmãos que essas partes estão dentro do coração. João, capítulo 16, verso 22. Nós já vimos, irmãos, anteriormente, se você não viu, por favor, assista, as três partes da alma, as três partes do espírito. Nós já fizemos uma ligação com as três partes de Deus, fizemos uma ligação com as partes do tabernáculo, do templo, átrio, enfim. Então veja tudo isso, porque isso vai ser muito rico para os irmãos. Vamos lá. Emoção, João 16, verso 22. Assim também agora vós tendes tristeza. Mas outra vez vos verei, o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém poderá tirar. Ou seja, o vosso coração se alegrará. Ou seja, as emoções estão dentro do coração. No verso 6 do mesmo capítulo, temos outro versículo que vai falar disso também. Pelo contrário, porque vos tenho dito estas coisas, a tristeza encheu o vosso coração. Ou seja, essa emoção está no coração do pessoal. Entendeu? Então, demonstrado está aqui muito brevemente que a emoção está no coração, faz parte do coração. A consciência, povo de Deus. Agora vamos para a consciência. Hebreus capítulo 10, versos 22. Aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Tendo o coração purificado de má consciência, ou seja, a consciência está no
coração. Faz parte desse conjunto, essas 4 peças que juntas montam o coração. 1 João, capítulo 3, verso 20. Ainda sobre consciência. A gente vai ler 2 versículos só sobre cada um daquilo que está no coração. Capítulo 3, verso 20. Pois, se o nosso coração nos acusar, certamente Deus é maior do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Se o nosso coração nos acusar. Acusar é uma função da consciência. A consciência, como nós já vimos anteriormente, é o que declara o que é certo e o que é errado. Mas não é a nossa mente? Não. A nossa mente, irmãos, ela funciona a partir de categorias lógicas. Eu detalhei isso melhor nos outros vídeos, no vídeo anterior, eu creio. Então, veja lá. Tá bom? Estruturas lógicas. Até o exemplo da maçã, usei, né? O exemplo da maçã. Aqui tem uma maçã, aqui tem outra e tal. Não foi? Certo. Então, aqui nós estamos vendo que a consciência está dentro do coração. Vimos os 2 versículos, né? Então, nós vimos que a mente, a vontade, a emoção e a consciência estão dentro do coração. A parte mais importante dentro do coração, irmãos, é a consciência, porque a consciência é um atributo do Espírito. Quais são os outros 2 atributos do Espírito, mas que não estão dentro do coração? Intuição e comunhão. Tá? Então, o principal atributo, o qual nós devemos alimentar, é a nossa consciência. Do nosso coração. Qual é o atributo que nós devemos alimentar fartamente? A nossa consciência. Mente, vontade e emoção deve ser bem alimentado? Secundariamente. Terciariamente. Primeiramente, a nossa consciência. Porque ela dita o caminho que nós vamos tomar. E ela é um atributo do Espírito. E nós estamos falando sobre vida no Espírito. Pois bem, vamos ler agora 2 Coríntios, capítulo 3, verso 16. 2 Coríntios, capítulo 3, verso 16. Quando, porém, alguns deles se convertem ao Senhor, o véu lhe é retirado. Quando, porém, se convertem, ou seja, quando Deus traz vida, quando a pessoa conhece o Senhor verdadeiramente, ele traz a vida a essa pessoa. E qual é a parte do ser que está dentro do coração, que está dentro da visão, que traz luz para as outras 3 partes? A consciência, percebe? Quando, porém, alguns deles se convertem ao Senhor, o véu é tirado. Ou seja, a luz vem para dentro desse indivíduo e agora ele tem a sua mente, a sua emoção e a sua vontade iluminada pela consciência. E a consciência é um atributo do Espírito. Falando em passos, irmãos, esse é o primeiro passo. Quando nós temos a nossa consciência ativada pelo Espírito e agora a vida, nós devemos andar em conformidade com essa consciência. Como nós já falamos anteriormente, a consciência diz o que é certo, diz o que é errado. A consciência, ela ainda que a sua mente não tenha percebido o certo e o errado, quando ativada a sua consciência, você consegue compreender o certo e o errado. Aqui, irmãos, nós já começamos a ter uma clareza sobre como nós devemos alimentar o nosso espírito. E o primeiro atributo a ser alimentado pelo nosso espírito é a nossa consciência.
Então, eu vou congregar, eu vou fazer alguma coisa. O que eu preciso observar para saber se eu estou alimentando o meu espírito ou só a minha alma, os meus gostos pessoais, o que eu acho legal, gente bonita, comida gostosa, ou é isso que eu estou alimentando? Irmãos, a sua consciência precisa ser ativada cada vez mais. A nossa consciência, irmãos, esse ponto aqui, quando nós nos convertemos, a nossa consciência é ativada. Então, nós começamos um caminho para o Senhor. Nós começamos um processo de iluminação através da consciência para as outras partes da nossa alma e, consequentemente, virar para fora e será manifesto no nosso corpo. Mas esse é um processo gradativo e que paulatinamente vai sendo trabalhado em nós. Devagarzinho vai sendo trabalhado. Então, como é que nós alimentamos nosso espírito? Vamos falar sobre ir à congregação. Eu vou à congregação e, chegando lá, a minha consciência é ativada. Então, o pastor, o ministro diz o seguinte: você não está amando corretamente o seu filho por causa disso, e aquilo outro. Então, o que acontece? Você teve ali naquele momento a sua consciência ativada para olhar para o Senhor e conhecer os caminhos do Senhor através da sua consciência. Agora, é necessário que as três partes da sua alma e o seu corpo, consequentemente, sejam levados de arraste em função da consciência, em função da vida no espírito. O seu espírito está vivo, está comunicando, trazendo luz, tirando o véu da mente, da vontade, das emoções, consequentemente do seu manifestar de vida, modo de se conduzir na sociedade, em todos os âmbitos. Tá claro, povo de Deus? Então você está alimentando o seu espírito se a consciência está sendo ativada. Não é? O local que você congrega, o local onde você está indo, o que você está fazendo, é desse jeito. Então esse foi o primeiro passo. Passo número 2. Romanos capítulo 10, versos 9 e 10. Romanos capítulo 10, versos 9 e 10. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Então nós temos uma ação do coração aqui, que é crer. E aí nós entendemos, então, o apóstolo Tiago, quando ele diz sobre demonstrar a fé pelas obras. A fé sem obras é morta. Então aqui está falando, irmão, sobre uma ação do coração, que é crer, e uma manifestação do corpo, que é a boca, confessar, dizer, para a salvação. Correto. Isso, irmãos, extrapola para todos os âmbitos que os irmãos imaginarem. Das ações. É crer. E o que significa esse crer? Significa que você teve a sua consciência iluminada na vida no espírito, teve a sua consciência iluminada, e a consciência tirou o véu de todos os erros que você estava cometendo com respeito aos seus pais, com respeito ao que vem primeiro, a congregação, ou as suas coisas, né, ou as minhas coisas. Com respeito aos seus filhos, com respeito ao modo que você se conduz diante da sociedade de modo geral. Então trouxe luz para isso. Então você viu e você crê. Então quando você crê, você assume essa postura de obediência à vida no espírito, à vida da sua consciência. E você passa a alimentá-la. Então aqui nós temos um outro ponto. A luz iluminando,
para você alimentar o seu espírito. Você alimenta o seu espírito em um lugar onde a sua consciência é ativada. É desse jeito. Não é o lugar mais fresquinho, não é o lugar com caipirinha, não é o lugar com música linda, não é nada disso. É onde o seu espírito é ativado através da consciência. Segundo modo em que você alimenta o seu espírito é quando você e eu, quando nós nos atemos e nós subjugamos conscientemente, nós decidimos não vivermos segundo a nossa vontade, a nossa emoção e a nossa mente. Porque nós sabemos que esses 3 pontos, obviamente, eles são transitórios. Eles são transitórios, nós sabemos que passa. As nossas posses passam, a nossa pele bonita passa, o nosso ódio passa, a nossa raiva, a nossa alegria, aquela felicidade, né? Que está fundamentada nas coisas transitórias, elas passarão e nós sabemos disso. Agora nós precisamos viver em conformidade com essa luz que a consciência nos trouxe com respeito a isso. Então a consciência, ela será o fiel da balança de todas as nossas ações. Eu estou desejoso de fazer tal coisa. Quando chega na consciência, ela, certo ou errado, tem valor eterno, vai construir tesouro nos céus, aí a consciência fala, certo. Ou, vou viver em conformidade com a minha transitoriedade. Eu estou bravo hoje, né? Então eu não vou atender a ligação da minha tia. Não. Ou, nossa, eu estou tão feliz, hoje tem jogo do Palmeiras. Nossa, tem jogo do Palmeiras hoje. Hoje eu não vou na congregação, na reunião de ceia, porque tem jogo do Palmeiras e eu vou assistir o jogo do Palmeiras, estou tão feliz. Então, você decide, a sua consciência acusa, a consciência diz, mas você decide caminhar segundo a transitoriedade das coisas que existem à nossa volta, desobedecendo, obliterando, eliminando a sua consciência, que é um atributo do Espírito. Tá ficando claro, irmãos? Porque muitos de nós achamos que é legal, que, como nós falamos anteriormente, a alma, ela cobre o espírito, e você acha, nossa, estou alimentando o espírito, estou tão alimentada, Deus fez, olha, Deus me deu uma bênção tão grande, que agora eu estou fazendo as coisas todas erradas. O que eu deveria fazer na congregação, não estou fazendo mais. O tempo com Deus que eu deveria ter, eu não estou tendo mais. O tempo com os meus filhos, a dedicação que eu deveria ter com determinada coisa, eu não estou tendo mais. Mas foi uma bênção de Deus. Não foi uma bênção de Deus. Isso não é vida no Espírito. Você está satisfazendo o seu corpo, a sua vontade, a sua carência. Não é isso? É desse jeito. É desse jeito. Passo número 3. Passo número 3. Voltamos lá no Hebreus, capítulo 10, verso 22. Aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Tendo o coração purificado de má consciência. O que é essa má consciência, povo de Deus? Má consciência é exatamente esse momento, é exatamente a confissão que é feita de modo contrário à consciência do Espírito. São as ações e a confissão feita em detrimento da luz trazida pelo Espírito, deixando a vida no Espírito de lado. Essa é a má consciência. Licença. Exemplo.
Aqui em casa, eu testo os meninos com respeito à consciência. Então, cai uma camiseta lá no meio da porta, né, no passeio, e eu fico observando. Eu passo por cima dela, né, assim, e fico observando. E os meninos, um passa para lá, outro passa, e a camiseta fica lá largada. Aí chega um determinado momento, eu falo, gente, faça favor aqui. Vocês estão... Essa camiseta aqui, você viu essa camiseta? Você viu? Você viu? Você viu? Ah, vi, sim, senhor. E você sabia que o lugar dessa camiseta não é aqui? Então, a resposta é sim, senhor. Percebe que a consciência já está pronta, já está avisada, já está claro isso. Então, o que acontece para que essa consciência que está clara, que está viva, que está pulsante, seja deixada de lado? Um dos meninos passa e arrasou na sua mente. Não foi eu que joguei a camiseta, então não tem que pegar. Ou seja, na consciência deles, eles sabem o que é certo fazer. Mas eles arrasou, não é minha obrigação. Um deles. O outro vem e está com um pouco de pressa. Então ele passa rapidamente, passa de volta e não pega, porque ele está com um sentimento dentro dele, que é o sentimento de pressa, de resolver outras coisas. Né? E a outra vem e olha a camiseta ali e simplesmente está com preguiça. Não sente vontade de pegar a camiseta e colocar no lugar. Olha só. Então, quando se confessa, quando se caminha contrariamente à consciência que já se tem, que já se sabe, porque a pergunta que eu faço é, meus amores, você sabia que o lugar dessa camiseta não é aí? Você sabia que nós devemos manter o nosso ambiente limpo? Você sabia? E todas as respostas são positivas. Sim, eu sei. Sim, senhor, eu sei. Sim, eu sei. Irmãos, eu peço ao Senhor em nome de Jesus. Passo número 3 para alimentação espiritual. Toda má consciência nós devemos ser purificados. Ou seja, confesse a verdade que Deus já colocou na sua consciência. E ore a partir do seu espírito, não a partir da sua vontade, da sua emoção, da sua mente. Ore a partir do seu espírito. Vou dar um exemplo. Deus, eu estou com um problema. A Bíblia me diz que o meu corpo, não pertence a mim, mas pertence à minha esposa. O corpo da minha esposa não pertence à minha esposa, mas pertence a mim. A Bíblia diz mais, não se privem um do outro, a não ser em comum acordo. Né? Licença. Com o fim de jejuares, com o fim de estarem caminhando com Deus, crescendo em Deus. Mas, sabe, eu vou criar umas desculpas aqui e quando eu for questionado com respeito a isso, mesmo a minha consciência estando absolutamente clara, eu sei o que deve ser, eu vou agir em má consciência ao invés de confessar que eu estou errado. Confessar. Irmãos, confesse para os seus irmãos, a Bíblia fala, confesse os seus pecados uns aos outros. Confesse ao Senhor os seus pecados. Mas confesse verdadeiramente, irmãos, não podemos ter em nós a má consciência. Se nós tivermos má consciência, o nosso corpo, as nossas ações, aquilo que aparece, não será tratado por Deus e nós não seremos limpos com água pura, como está dizendo o texto. Temos nosso corpo lavado com água pura. Então confesse em consonância com o seu espírito, com a sua consciência. Então, como é que se alimenta o espírito, irmãos de Deus? Povo de Deus.
Primeiro passo, frequentando um lugar, estando debaixo, observando a palavra de Deus e tendo a sua consciência ativada. Não é o que é gostosinho, o que é engraçadinho, não. Não é. A consciência ativada. Tem que ler a Bíblia. Tem que ler a Bíblia. Tem que conhecer as historinhas do Velho e do Novo Testamento. Tem que conhecer. O que eu estou fazendo? Eu estou ativando a sua consciência. Aí você fala, mas já vem aquele negócio de novo. É a sua consciência. E a sua vontade está, nossa, já vem com esse negócio de novo, a sua mente, nossa, não podia falar outra coisa. E a sua emoção fica, mas que preguiça, nossa. Mas quem que está sendo alimentado? O seu espírito. Aí está sendo alimentado. Segundo ponto para que você alimente o seu espírito. A parte da ação. Você fica fora. Você toma a sua cruz. Você tem a sua consciência que diz o que é certo, o que é errado, e você caminha em conformidade com a sua consciência. As suas ações, aquilo que vai para fora. Terceiro modo de alimentar o seu espírito, através da sua consciência, que faz parte do seu coração, confessando a verdade. Se você está errado, irmãos, diga que está errado. Irmãos, não use meias palavras, meias verdades, porque meias verdades são mentiras completas. Irmãos, para a gente terminar, 95% das pessoas que vêm até mim e a Clarissa para pedirem ajuda vêm com mentiras, vêm com uma má consciência. Uma má consciência. Não abrem o seu coração verdadeiramente, não confessam seus pecados. Ele consegue dizer e viver como se o erro estivesse no outro. Exemplo, o marido chega e fala, o problema está na minha esposa tem problema, minha esposa tem problema. Só quando você vai saber de verdade, ele tem problema grave, mas ele está tranquilo com respeito à sua má consciência em proferir e em viver em conformidade com aquilo. Licença. Enfim, tanta gente, tanta coisa vive tranquilo com essa má. E aí, irmãos, não tem como o sangue de Cristo nos purificar de todo o pecado. Por quê? Aquele que anda na luz, aquele que está na luz, como Cristo na luz está, tem comunhão uns com os outros. E o sangue de Cristo purifica de todo o pecado. Como que é isso, irmãos? É através da consciência. Você está nu, você está diante do outro, você está diante de Deus, não de modo nenhum fundamentado em má consciência, mas em uma boa consciência, confessando. Irmão, você está errado, confesse que está errado, primeiramente para Deus, se necessário, quando pedir ajuda, fala a verdade, pelo amor de Deus, tá bom? Então é dessa forma que se alimenta o Espírito, começando pela consciência. Depois nós temos comunhão e intuição. Estamos falando sobre vida no Espírito. Pai de amor, de infinita graça, em nome de Jesus, abençoa cada um dos irmãos, abençoa a noite dos teus filhos, abençoa que eles possam ponderar verdadeiramente e entenderem o que eles estão alimentando, se é a alma, se é o espírito, se é o corpo, e que em nome de Jesus, Pai, possamos glorificar o teu nome, possamos ensinar essas coisas, possamos ser direcionados pelo Senhor em todos os âmbitos da nossa vida. Em nome do teu Filho Jesus nós te pedimos. Amém. Irmãos, muito obrigado, ótima noite, Deus abençoe e até domingo de manhã.